para vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Muita gente, quando se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem do mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender a luz. Vamos orar. Deus Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, benfeitores espirituais que nos assistem, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse grupo abençoado, estudando o apóstolo Paulo e suas cartas. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita e pedimos que abra as nossas mentes, pedimos que possamos apreender as lições que ele nos transmite, pedimos que possamos ser cartas vivas do Evangelho do Cristo e que possamos refletir a sua imagem, os seus exemplos, através dos nossos atos, a todos os irmãos, a todos os amigos e também aqueles não tão amigos, a todos que se acercam de nós, que possamos, no nosso dia a dia, refletir os ensinamentos que adquirimos aqui nesse grupo abençoado do nosso Evangelho do Cristo. Abençoa, Senhor, todos aqueles desse grupo, aqueles que não estão aqui presentes, aqueles que nesse momento passam por dificuldade na área da saúde, saúde física, mental, emocional, que todos possam receber essas vibrações amorosas que de cada um de nós se espalham. Ampara-nos, Senhor, e que possamos ter uma noite produtiva de estudo. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Lembrando aí, para botar uma aguinha para a gente fluidificar, tá? Para os espíritos passarem aí, fluidificar. Sempre é bom. Muito bem, gente. Estamos... Cadê? No capítulo 12, versículo 9, que nós vamos começar, tá? A gente vai começar um bloco, conforme a gente até colocou na semana passada, quando a gente iniciou o capítulo 12, ele está dividido em 4 blocos. Esse do 9 ao 16, ele é o terceiro bloco, então, onde a gente vai verificar o relacionamento dentro da comunidade cristã. Eu vou ler a BJ online, então se der uma diferença, vocês só dão um grito aqui para mim, porque hoje eu não estou conseguindo enxergar as letrinhas aqui da BJ, não. Só Tá para bom. facilitar. Então vamos lá, gente. Cadê? Eu posicionei errado aqui. Beleza. Então, conforme a gente falou, do 9 ao 13,
é o exercício do amor nas suas diversas formas, tá? É o relacionamento dentro da comunidade cristã. Por quê? Paulo é uma afirmação, é uma característica das cartas de Paulo, principalmente isso está em Romanos, de que o amor deve ser a marca do cristão. Então, se o amor é a marca do cristão, nós todos devemos ser uma só unidade. A unidade do amor. Eu até comentei, para a gente dar uma lida lá no capítulo 17, no Sede Perfeitos. Por quê? Porque assim, tanto agora o 12 quanto o 13, a gente vai puxar algumas coisas lá do capítulo 17. Ele vai falar do amor, e o capítulo 17 é o Sede Perfeitos. Tem muito amor dentro daquele capítulo, né? Então, o 9, ele começa assim: que o nosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando o outro como mais digno de estima. Então, esse versículo 9, ele está falando do amor sem hipocrisia. Se ele está falando do amor sem hipocrisia, ele está falando do amor sincero. Então já é a primeira recomendação aí. Sinceridade. Amor sincero. Amor sem hipocrisia. Detestando o mal e apegados ao bem. Esse aí. Amor, e é o que ele coloca, né? Amor ao bem. É o amor com discernimento. Você tem que, quando ele coloca assim, ó, detestando o mal e apegados ao bem, esse é o discernimento. O amor vai te dar esse discernimento. Por quê? Porque ele vai te diferenciar o mal do bem. Então, quando a gente ama, a gente tem como diferenciar o que é mal e o que é bem. Tá? Essa já é a primeira observação aí do versículo 9. O amor que a gente chama de amor ágape, né? O amor ágape. É o amor nesse sentido todo aí que você está falando. Então, o versículo 10, eu vou chegar onde você falou aí, Jane, para ver se realmente vai bater. O versículo 10, ele vai falar do amor fraterno. Esse amor fraterno é o amor afeição, é o carinho. O que é o amor fraterno? É o nosso amor uns pelos com os outros. Né? Tanto é que quando Paulo, ele no grego, utiliza esse amor fraterno, é philostorgos, né? Que indica amor pelos pais, amor pelos filhos, tá? Então existe o Filadélfia, que é o amor zeloso entre irmãos de sangue, que seria o amor da comunidade cristã, tá? É o Filadélfia, nosso amor, filos. Esse Filadélfia aí, na minha pesquisa aqui, veio como, né, literalmente, amor fraterno, isso é, o amor que une os filhos de Deus como uma família. Unidade. O termo que descreve o vínculo estreito que deve existir entre os membros da comunidade. Então, não é só o amor entre os nossos familiares, né? A gente deve estender esse amor também ao nosso próximo, à nossa comunidade. Sim, isso aí, é a unidade, né? Esse amor que vai nos unir. O versículo 11, ele fala assim: sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espíritos, servindo ao Senhor. Então, o que ele está mostrando aqui? O versículo 11, amor diligente, amor de zelo, né? Você regozijar com a alegria do seu próximo. Ô Sidney, posso te interromper? Pode. Eu queria voltar lá atrás. Volta. Lá no 9 mesmo. Você está andando rápido, vamos devagar. Lá no 9, quando ele fala que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal, né? Então, esse detestar significa uma aversão tão grande que a gente tem por alguma coisa, que o amor sincero não pode tolerar esse mal, mesmo que seja em alguém nosso, né? Então, quando ele fala esse detestar e o mal, significa essa aversão a algo que a pessoa se mantém longe desse amor verdadeiro. Uhum. Isso é que a gente deve detestar. Então, o Paulo utiliza essa palavra mais para poder dar um impacto.
Porque quando você fala detestar, é para você repelir. Não é Isso. porque assim, quando, né, Márcia? O amor vejo, sincero, ele não pode tolerar o mal. eu vejo que a ênfase aí foi dada por causa da hipocrisia, que era um comportamento farisaico, não é? Um comportamento muito de habitué. Então, quando ele dá essa ênfase no detestar, é justamente como um sacudir, né? Um despertar das pessoas. E ele vai falar nesse outro que o Sidney já leu, no 11, que é para evitar a preguiça, ou seja, deixar a prática exterior e fazer o mergulho interior, permitir que realmente o parto aconteça. E o parto é um trabalho, não é isso? Então, ele anula a hipocrisia, que é algo muito comum, que é corriqueiro. Então, ele destaca aí, no caso, a diferença do bem com o mal, porque isso, para nós, ela, mesmo na época de Paulo, antes, já é algo que nós sabemos. Mas as nossas práticas é que não condizem com essa lei na nossa consciência. Exatamente. Não é verdade? Então, ele chama atenção para a preguiça. Ou seja, vamos deixar nascer um homem novo, um novo Adão, né? É a ação, né? Quando ele fala assim, sede diligente, age sem preguiça, levanta, sai, né? Fervoroso de espírito, servindo o Senhor. É ação. Você servir o Senhor, você não serve parado. Aí, voltando um pouquinho também, quando ele fala esse digno de estima aí, é que a gente tem que lembrar que na sociedade da época lá, dos romanos, o respeito e a honra era sempre reservado aos ricos, às classes superiores, né? Então, a maioria dos cristãos eram pobres, eram simples, eram escravos. Então, ele coloca como mais dignos, considerando os outros com mais digno de estima. É para não haver essa diferença de classe, que todos têm que ser considerados com o mesmo grau de estima, independente da classe social, da posição, porque haviam cristãos com posição social, com dinheiro, né? A gente lembra lá da Lívia, mas também havia, a maioria eram escravos. A maioria era uma classe humilde, né? Poderia passar pela cabeça de alguém que, pelo fato do outro ter dinheiro, ter posição social, ele deveria ser digno de mais estima. Mais crédito, né? E aí ele fala justamente isso aqui, que tem que considerar todos com a mesma estima. Você vê que a gente sempre está caindo na unidade. A gente cai nessa unidade. Todos nessa unidade, né? Então isso aí é sempre importante a gente colocar aí, porque esse é o grande mote de Paulo. É o amor único, o amor como unidade, o amor sendo característica de cada cristão. E de cada cristão é o amor da comunidade. Servir, ser diligente. Podemos ir para o 12? Diligente, quando eu procurei aí o significado dessa palavra, ele está assim, diligente é um adjetivo atribuído a qualquer pessoa que realiza determinada atividade de maneira rápida, eficaz e responsável. É utilizado também para descrever a qualidade de uma pessoa que é ativa, aplicada, zelosa, cuidadosa. É o zelo. É isso que ele está nos instruindo a fazer. E esse fervor, você já leu esse Fervoroso em Espírito aí? Já, né? Já. Esse Fervoroso em Espírito também, quando ele fala, tem lá no Atos dos Apóstolos, no 18, quando ele fala de um crente que foi pregar, depois que Paulo saiu de Coríntio, apareceu lá um crente chamado Apolo, e essa foi a primeira vez que apareceu esse termo, quando ele fala lá, considerado um servo de Deus, eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Então, essa expressão apareceu lá em Atos dos Apóstolos. Fervoroso de espírito. É uma característica, né? 12. Vamos avançar devagarzinho. Pode ir voltando se tiver dúvida, tá? E aqui no 12 ele coloca: alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração. Então, aqui é o amor alegre. Alegria em expandir,
proclamar a esperança em dias melhores. É o amor alegria, o amor de expandir, o amor de comunicar, é o amor de falar da esperança. Tá vendo como que cada versículo está tendo uma característica muito própria que a gente pode assumir, que a gente pode se questionar se a gente tem? Porque, na verdade, isso aqui, tal qual o capítulo 17 do Sede Perfeitos é um checklist, para a gente poder ver o quanto que a gente está evoluindo, aqui também. Aqui Paulo está se utilizando disso aí. O amor à alegria, o amor diligente, a fraternidade, o amor discernimento. Isso aqui é o caminho para a gente desenvolver esse amor. Pro 13, hein? Vamos lá. Caramba. Você lê para mim, Jane? O 13? Só o 13? O 13. Tomando parte nas necessidades dos santos, buscando proporcionar a hospitalidade. Então, é você abrigar, né, esse amor de Deus, tornando parte nas necessidades dos santos, ou seja, você ser instrumento. Tomando parte nas necessidades. Santos? Oi? O que é santo? Então, Não é a Constituição Católica. Não é o santo que a gente utiliza, não. O santo aqui é a expressão daquela pessoa que já está fazendo, já está à sua frente, em autoridade moral. Tá? Não é o santo que a gente conhece, não, tá, gente? Com auréola, com asinha, com tudo. Aqui não é, não. Isso aí só veio lá no século, acho que século XIII. Acho que, eu não me recordo aqui quando veio, não. Mas isso aí é muito na frente. A conotação tanto é de santo, de Satanás, de Beelzebu, isso tudo aí tinha uma conotação da época, que não é hoje o que a gente conhece. Tá? Esse proporcionar hospitalidade me levou a esse, lá em cima no 11, quando ele fala servindo ao Senhor. Então, esse servir ao Senhor e essa hospitalidade me pareceu assim, por exemplo, é muito fácil a gente ser hospitaleiro com aqueles que são nossos amigos, né? Vamos tomar um café junto, vamos almoçar junto. Eu vou receber as pessoas com essa hospitalidade. No caso aqui, a hospitalidade é hospitalidade cristã. É você receber o seu irmão independente do que ele é, do dinheiro que ele tem, ou dele ser amigo ou não. Porque a gente lembra que nessa época aí, muitos cristãos eram retirados das suas casas, né? Saíam fugidos, não tinham para onde ir. Então, eles tinham que demonstrar essa hospitalidade em receber os estranhos dentro de casa. E também isso era uma prática oriental, né? De você receber pessoas, como não existiam hotéis e muito hospedarias, a pessoa estava caminhando, ela batia a sua casa para poder dormir uma noite e depois seguir caminhada. Então, era uma prática oriental também. A gente estudou isso lá no nosso outro grupo, quando os 72 foram mandados a pregar, né? Jesus indicando que eles fossem pregar, e essa hospitalidade aqui a gente estudou lá, que eles eram recebidos nas cidades, eles iam com a túnica que eles estavam, sem levar bolsa, sem levar alimento, sem levar nada, contando com essa hospitalidade. Isso aí. Isso aí. Infelizmente, hoje em dia, isso já não é mais possível, né? Hoje em dia, você não tem como abrigar mais um estranho dentro de casa, mas nessa época aí ainda era possível. Era muito comum. Era muito comum até. E essa hospitalidade aqui vai também de encontro ao servindo ao Senhor. Porque quando ele quando ele pratica essa hospitalidade, ele está servindo ao Senhor. Sim, é o tomando parte na necessidade dos santos. É você abrigando. É o servir. Na necessidade. Ele fala lá no 11. É o acolher, né? Quando ele fala, né? Proporcionar hospitalidade. É o acolhimento, né? O amor acolhimento. Porque quando ele fala fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, né?
Vamos ali no bloco do 14 a 21. Vamos bem devagarzinho, então. Deixa eu ver aqui. Aí a gente tem bastante Emmanuel, tá, nesse trecho aí. Vamos lá. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Gente, aqui, até mais para frente, a gente vai até explicar isso melhor. Quando Paulo vira e fala assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ele está falando duas ordens. Né? É você abençoar, mas você pode abençoar jogando uma maldição no seu pensamento. Isso não é bênção. Mas você pode falar assim, vai com Deus, meu irmão, vai com Deus. Olha o tom da palavra, né? Olha o tom do dizer. Aqui Paulo está falando assim, olha, você abençoa e não amaldiçoa. São duas ordens, tá? Então, aqui... Oi? Pode ter a ver também o seguinte, se você vai abençoar aquele que te persegue, abençoa e não reclama dele, não expõe ele. É verdade, verdade. E aqui até tem uma referência aí na BJ, do ladinho. Talvez aqui o Paulo está tomando como base o Evangelho de Mateus lá no capítulo 5, no versículo 44. Tá? Onde Jesus vai falar sobre as bênçãos. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, parece que Paulo incorporou essas ideias nesses últimos versículos aqui, desse capítulo. No 5,44 ele fala, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que Paulo está apresentando aqui, gente, e é bom até a gente frisar isso, Paulo está apresentando a ética de Jesus. É a ética de Jesus que Paulo está apresentando aqui, não tem nada diferente. Ele só está falando com uma maneira de que os romanos entendam, que os judeus romanos entendam, que os cristãos romanos entendam. Ele está apresentando a ética de Jesus. Né? Tem um trechinho aqui do estudo que eu copiei que eu achei legal. Paulo fala do tratamento dos cristãos aos amigos, nesse versículo. Ele indica o tratamento adequado também aos inimigos. Sim, Nós abençoamos nossos perseguidores quando oramos e trabalhamos por seu bem. As palavras de Paulo são semelhantes às de Jesus. É isso aí, isso aí. Ele está repetindo, ele está utilizando da forma de Jesus. Como a gente sabe pelo Paulo Estevão que já havia anotações de Mateus, ele é totalmente plausível que ele esteja colocando aqui exatamente essa parte. Tá? E o subtítulo da BJ aí é a caridade para com todos os homens, mesmo para com os inimigos. É o subtítulo quando ele sai do 13, entre o 13 e o 14 tem esse subtítulo. Então ele vai colocar, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Né? É o jeito dele colocar esse aconchego, esse acolhimento. Tá? Tanto é que nesse versículo 15, a gente tem um Emmanuel, né? A gente tem o Palavras de Vida Eterna, capítulo 92, chamado Solidariedade. E o Emmanuel explica esse versículo. Ele fala que alegrai-vos com o que vos alegram é fácil, né? Exatamente. A gente alegrar com aqueles que nos alegram. Agora, não, mentira, é o contrário. Regozijar com a alegria dos outros é desafiador. Agora, alegrar com a alegria do outro, com o sucesso do outro, com a promoção do outro, aí é desafiador. Porque aí você é tentado a ter inveja, ciúme, inveja, né? A vaidade. Então, né? Porque são dois tipos aqui que ele fala de alegria. O alegrai-vos com que os alegram e chorai com os que choram. Então, é mais fácil a gente chorar junto com o que chora do que ficar feliz com os que estão alegres. Imagina só, a pessoa chega perto de você e fala assim, olha, eu ganhei na Mega Sena sozinho. Sozinho. Qual que é o seu primeiro pensamento? Sozinho. Você faz aquele sorriso amarelo. Olha qual que é o primeiro pensamento que viria à nossa cabeça. Poxa, eu também joguei, por que eu não ganhei?
né? Imagina você, do seu trabalho, todo mundo fez aquele bolão, todo mundo ganhou, menos você que não quis fazer aquele bolão de Natal. Todo mundo ganhou, hein? É Imagina, verdade. é isso aí. Regozijar é um desafiador, é o que Emmanuel está colocando. Chorar é fácil com os outros, né? Junta Olha, esse aqui. exemplo que você deu aí, eu não sei se alguém ficou sabendo, mas aconteceu isso agora há pouco tempo, com um bolão que numa empresa que todos sempre participavam, e naquele dia um determinado não participou. Sabe o que eles fizeram? Cada um tirou uma parte, a sua parte, e deu Olha só, aquele amigo que não participou naquele dia. olha que Isso legal. isso Nunca é ouvi o falar amor. isso. Não, tem pouco tempo. Não vi falar, não. Passou na internet. Os amigos ganharam e naquela vez ele não participou, ele não ganhou. Nossa, Aí que bacana. fizeram uma vaquinha, não, uma vaquinha boa Generosa. e uma vaquinha generosa e deram a ele. Olha, Legal, né? de parabéns. Esse, então, além de regozijar, ficou muito feliz. Muito feliz. É, Versículo 16. Tende a mesma estima. Peraí, você não vai comentar o Emmanuel, não? Ah, mas eu já falei da solidariedade, de regozijar, você já começou. É porque tem umas três Tá, mensagens, a tá. gente não vai ler. Aqui a Entendi. gente mais pegar Tá, a o- gente já acabou falando, né? Tá. porque se tivesse uma mensagem só, mas a gente está com três mensagens do Emmanuel aqui seguida, Aham, né? tá bom. O versículo 16 também tem. Aí ele fala o seguinte: tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas senti-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios. Ai, que bacana, gente. Não vos Muito dei legal. ares de sábios, né? A pretensão, orgulho, né? Então, assim, é você saber ajudar, é você utilizar de solidariedade, mas sem você impor, assim, aquele, como que a gente pode falar? Aquela pretensão. Um ar de superioridade. Isso, beleza. É isso aí, Magda, né? É como se fosse assim, olha, eu estou te estendendo a mão para poder te ajudar porque eu sou o melhor, assim, não é? Então, você já perdeu metade do bônus hora ali, né? E aí tem o Emmanuel também, nesse versículo 16, ao qual acabei fechando aqui, eu perdi a mensagem. Ô Senhor. Você pode falar da mensagem do Emmanuel aí, Jane? Eu perdi a mensagem, acabei fechando aqui. A 16, ela chama em nossas tarefas. Ele fala, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então, muitos aprendizes do Evangelho almejam grandes realizações de um dia para o outro. A gente não dá valor às coisas, aos atos pequenos que a gente faz. A gente quer sempre fazer coisa grande para poder aparecer, né? Uhum. Então, ele fala aqui justamente isso. Aí ele vai citar um por um dos fatores da natureza. Ele fala da árvore, ele fala da catarata, ele vai falando das Sim. coisas pequenas que são realizadas na natureza e que cada uma tem seu espaço, cada uma tem sua importância, né? A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente Isso aí. ao nosso encontro. Então, as pequenas tarefas, a gente valorizar, a gente saber, né, dar a devida importância, que aí, à medida que a gente vai realizando as pequenas tarefas, as grandes vão surgindo. E se você dá conta das pequenas, você vai dar conta à medida que as grandes vão E qual aparecendo que é a fala de realizar. Jesus para isso aí? Então o seu áudio está fechado, Magda. Aquele que quiser isso ser o tá primeiro, ela, que não. seja o servo de todos, né? Uma delas. Uma delas. Essa não. Tem mais uma. Qual que seria? Vai. Não, Fiel não sei. no... No pouco, E vai ser fiel no muito. No muito, é. Fiel no E muito. aqui também a gente aprende que com os humildes, quando ele pede essa solidariedade aos humildes, é também um momento de aprendizado, né?
porque você é mestre em um assunto e aprendiz em muitos outros. É. Então, é abrir a mente, né? Deixar esse ar de que sei de tudo, esse ar de superioridade, e estar aberto a novas oportunidades de aprendizado, né? Perfeito. Muito bom, Emmanuel. E na outra mensagem dos necessitados, ele vem mostrar que necessitados não são aqueles apenas que necessitam de questões monetárias, né? São as dores exteriores, né? Que Isso, eu cataloguei aqui, né? é, Existem aquelas que se aproximam da gente que a gente não nota, que são as dores da isso. alma. Aí esse parágrafo aqui, ó, isso nos obriga a considerar que necessitados não são apenas aqueles que se nos mostram em condições visíveis de penúria material. Em muitas circunstâncias, somos procurados por dores disfarçadas sobre títulos honrosos do mundo ou recobertas por enfeites dourados. Né? Nessa mensagem aqui, eu visualizei muito alguns suicidas, né? Que assim, né? Exteriormente eles estão alegres e tal, aparentemente, mas dentro de si mesmo eles estão destruídos. E às vezes eles não conseguem pedir uma ajuda e eles tentam fazer algum tipo de atitude para poder solicitar, né? Eu imaginei esse tipo aí, né? As pessoas, né? Inclusive assim, eu acho que foi essa semana eu vi um vídeo que uma pessoa que perdeu um amigo que suicidou, ele fez um vídeo dela das últimas semanas como que ela estava bem alegre e ninguém notou nada, que ela estava bem fragilizada por dentro. Aí o vídeo era ela sorrindo, falando, e depois ela pedia ajuda e todo mundo achava que era brincadeira e em determinado dia ela pegou e suicidou. E aí os amigos ficam com esse sentimento, né? Esse sentimento de, eu podia ter notado, eu podia ter perguntado, né? É bem desafiador. Verdade. O último parágrafo aqui, ó, não te impressiones tão somente pelos olhos físicos. Deixa que a tua visão espiritual funcione à frente de todos e encontrarás em cada um deles que te cruzam a estrada um filho de Deus e um irmão nosso, qual acontece a nós no rude labor do próprio burilamento, pedinte de compreensão e necessitado de amor. Então, é a gente ter olhos de ver. Sim. A gente ler o Emmanuel é muito importante, tá? Ele nos dá uma base muito clara do conteúdo espiritual que Paulo nos quis colocar, né? Dá uma luz muito grande no versículo. Então vamos partir para esse último bloco aqui, do 17 ao 21, que é o relacionamento fora da comunidade cristã, né? É com os nossos professores, os nossos adversários. Então ele começa aqui, ó. A ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende. Achei o máximo essa fala aqui de Paulo. O ação e reação, né? Você não pode pagar o mal com o mal e você tem que ter a preocupação de fazer o bem. Você tem que ter a preocupação de fazer o bem, né? E eu achei o máximo ele vir a falar assim, ó, procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto só depende de você. Achei o máximo aqui, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, assim, quando ele fala assim, se possível, é uma condicional. Então, o que Paulo está falando? Ele admite que nem sempre isso é possível, né? Para Paulo, tá? Então, ele quer que façamos todo o bem possível, toda a paz possível, a gente tem que fazer, né? E o interessante é que aqui, né, na BJ também não. Aqui ainda tem a citação do Mateus 5, 43, 44 e restante, né? Que é o amar teu próximo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
né? Uma referência de Mateus também que eu peguei aqui, é Mateus 39, quando ele fala: eu vos digo que não resistais a quem for mal. Em vez disso, a qualquer um que te bater a face direita, apresenta-lhe também a outra. É o 5:39. É o não à vingança. É o não à vingança, tá? Então, quando ele vai falar assim, de vós depende, é que o cristão ele tem que fazer de tudo que está ao seu alcance. Depende de você, depende de mim. Eu tenho que fazer o que está ao meu alcance. É isso aí. Lá na primeira carta de Pedro também, no 3:9, ele fala: não retribuais o mal com o mal, ou o insulto com o insulto. Ao contrário, bendizei, pois, para isso fostes chamados, para que herdeis a bênção. É Pedro. É Pedro. Vamos mais um? Porque a gente, principalmente nós espíritas, o cristão de maneira geral, mas eu acredito que mais ainda a nossa responsabilidade como espírita é maior ainda, porque nós temos a noção da lei de ação-reação, nós temos a noção do que vai acontecer se eu responder a uma ação má com aquela, responder com mal também. A gente tem uma noção maior de causa e efeito. Então, a nossa responsabilidade é maior ainda. Sim. Em não reagir em determinadas situações, né? Quando nos convidam ao mal. E esses dizeres de Paulo, né, cai como uma luva, né? Tudo que a gente aprendeu de doutrina espírita, e o que a Jane está colocando aí, né? Vamos lá, versículo 19. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu a que retribuirei, diz o Senhor. Como que a gente interpreta esse versículo aí? Para mim, esse versículo aí é a lei de ação-reação, a vingança de Deus, no caso não é vingança, né? O termo não é esse, mas é a lei de ação e reação. E o dai lugar à ira? Mas dai lugar à ira. O que seria isso que Paulo quer falar? Dai lugar à Porque ira. dá a entender que temos que ter ódio e ira, né? Mas esse é o nosso pensamento ocidental do século XXI. A verdade é que quando Paulo colocou isso, é que é para darmos lugar à ira com outro sentimento. Pois conforme ele termina nesse versículo falando, a ira pertence a Deus, ou seja, cabe Deus aplicar a lei de justiça. Então, quando ele vira e fala assim, dai lugar à ira, é para você trazer um outro sentimento para o lugar da ira. Deixa Deus com a lei de justiça. Ele está falando É o que a gente fala nos esclarecedores, falam muito na reunião mediúnica, né? Quando o espírito quer vingança, e a gente sempre fala que essa não é vingança, é a justiça, e que essa justiça ela é feita através das leis de Deus, né? E que não existem injustiçados. Como é que é aquela frase? Não existe injustiça, mas não existe injustiçados. Ou seja, aquilo que eu considero como injustiça, na verdade não é. Eu não sou injustiçado. A justiça está sendo feita, mesmo que eu não entenda naquele momento. Então, eu acho que essa ira aí que foi usada é mais ou menos isso, quando ele fica lá, a vingança pertence a Deus. Não tome o lugar que pertence a ele. Nesse sentido mesmo, da lei de justiça. O interessante aqui é que a gente fala tanto de Adão, né? O projeto de Adão, né? O Cristo é o novo Adão. Mas aqui está implícito uma outra personagem bíblica lá da Gênese. Aqui está implícito uma outra personagem que se fez justiça com as próprias mãos. Quem foi? Caim. Caim. Desrespeitou e quis fazer a justiça com as próprias mãos. Eis o erro da humanidade. Eis o erro. É o que ele está colocando aqui, implícito. Né? Deixa Deus por conta da sua lei de justiça. Né? Substitui a ira.
Coloca outro sentimento. Não vai se complicar. Não faz justiça com as próprias mãos. Né? Se você for olhar tudo que a gente colocou, tudo que a gente interpretou desse capítulo até aqui, olha como que Paulo está trabalhando. Amor, 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 amor. E aqui ele fala assim, olha, gente, agora você tem que substituir a ira que está no seu coração por um sentimento de benevolência, sentimento de caridade. Se alguém te fez mal, deixa ele. Deixa ele por conta de Deus. Substitui esse sentimento. Né? É o que ele colocou aqui, ó. Depende de vós. Depende de mim. Né? Paulo faz esse trabalho, né? Versículo 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aí? Aqui é bem claro, né, gente? Né? Tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Né? Ou seja, não é reagir, é agir. É agir. Tanto é que ele fala assim, ó, agindo dessa forma, você está acumulando brasa sobre a cabeça dele. E o que é brasa sobre a cabeça dele? As próprias consequências, responsabilidades, né? As próprias iras, que agora é com outro sentido, né? E deixa ele ficar pensando nisso aí. A brasa na consciência dele é a consciência. Está mostrando, né? Alertando, Ali, queimando. Pode estar mais apagado ou menos, mas mostra que tem ali uma marca, né? Isso aí. Algo que vai ser refeito, né? Isso aí. Boa, Márcia. Na hora que eu li brasas aqui, eu confesso a você que eu não entendi absolutamente nada. Foi boa explicação. Gente, é como se fosse o remorso, o arrependimento. Porque assim, a gente faz alguma coisa errada, a gente fica até com dor de cabeça. Uhum. A gente fica, puxa vida, esse pensar, esse remoer é uma brasa. Uma brasa na nossa cabeça. A consciência te cobrando. É a consciência te cobrando. Quer dizer, se alguém te fez um mal e você age, você ajuda, você não retribui, ele que vai ficar com essa brasa na consciência. Puxa, eu fiz um mal para ele, mas ele nem... Ele tá pensando nisso aí. A brasa é dele. A brasa é dele. Né? E o versículo... não, a gente tem o Emmanuel aí, no versículo 20, né? A gente tem o Emmanuel, não é, Jane? No Pão Nosso 166. Cura do ódio. Cura do ódio. Né? Aí o Paulo vai explicar o fogo na cabeça. Né? O Paulo vai explicar o fogo, essa brasinha aí na cabeça. Né? Ele vai falar como que a gente vai curar o ódio, né? Como que a gente vai curar essas expressões, como ele diz aí, infernais. Né? O Emmanuel vai explicar essa brasinha aí na cabeça, a cura do ódio. Marcou alguma coisa, Jane? Eu marquei o parágrafo que fala isso aí que você falou. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Aí. Né? Fechou o 20, vamos só terminar aqui com o 21, pode ser? Ele para mim, é uma das mais belas, né? Tem tanta frase, tem tanto versículo bonito nesse capítulo 12, mas eu marquei bastante esse 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Em verdade, esse versículo é todo um resumo, toda uma síntese do que Paulo falou no capítulo 12. Né? A gente não é retribuir o mal com o mal, através de vingança, através de retaliação, de maldição.
né? Para a gente abençoar o inimigo, para a gente ajudar o inimigo, para a gente poder agir. Então, em verdade, aqui é um resumo de tudo que ele falou. E um detalhe importante que eu frisei aqui é que ele vira e fala assim, ó, não te deixe vencer pelo mal, mas é vencer o mal com o bem. Não é só vencer o mal. Por quê? Porque eu posso vencer o mal com outro mal maior. Não, E aí, no caso, ele está destacando as imperfeições morais, né? Porque elas são gerais. Pode um ter uma coisa, o outro ter a violência, o outro desejo de vingança, não importa. Então, assim, vença a si mesmo, Vença, mas permitindo que a sua luz brilhe. Perfeito. Essa é a proposta, para caminhar, né? Para poder sair daquele estágio e ir para um estágio melhor, né? Então, é o domínio das más imperfeições, a mudança de hábitos, a reforma íntima, não é? É o que ele colocou, depende de vós, depende de você. Ô, gente, esse capítulo 12, eu não sei vocês, mas eu achei ele muito bonito. Muito bonito. Tá? Achei com muitas recomendações para a gente poder refletir sobre abençoar, sobre a comunidade cristã, sobre o amor que a gente está tendo uns com os outros, sobre o amor que a gente está tendo com os nossos adversários. É um capítulo para a gente poder ter, a gente tem um material de reflexão. De reflexão. Tá? E lembrando lá da questão, até tenho anotado aqui, ó, questão 842 de O Livro dos Espíritos, né? Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão da única verdade, e a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Tá aí. Posso só uma parte? Isso por mais que a gente venha estudar e venha entender e a gente saiba de tudo isso, na prática, na totalidade, é muito difícil, né? Nós somos imperfeitos, então, assim, fica muito, vamos dizer assim, muito lindo a gente tentar fazer isso, mas eu acho que tem até, eu não guardo como, assim, se foi no Evangelho, se foi no Livro dos Espíritos, e tem até uma parte que fala que você pode não desejar o mal, mas você também não tem a necessidade de conviver com alguém, sabe? Que se é no Livro dos Espíritos ou se é na Márcia, né? Eu não me lembro onde que é, não. É no Evangelho. Isso. No Evangelho fala que a gente não precisa sentir pelo inimigo o mesmo sentimento que você sente por um amigo. Bater de coração é diferente. Acho que é o capítulo Mas 11 ou 12. Quando você deseja, quando você evita de desejar o mal, quer dizer, quando você não se vence pelo mal, aí sim você já está fazendo algo em seu proveito e mantendo, no relacionamento um com o outro, né? A afinidade, ela existe. Então, com alguma pessoa eu tenho mais, com outra eu não tenho. Mas nem por isso a gente vai ver aqui que não vamos ter ares de sábio, né? Conforme foi trabalhado. Eu tiro até assim, por uma situação pessoal, por exemplo. Eu tenho uma irmã que ela abandonou, não fala mais comigo, não abandonou minha mãe doente, simplesmente foi embora para não ter nenhum problema. Eu, de todo o meu coração, eu falo para o Eduardo, eu não desejo, não fico martelando aquilo, não desejo nenhum mal para ela. Mas é uma pessoa hoje que não dá para eu receber na minha casa, assim, eu acho que eu não estou ainda evoluída nesse ponto, mas de todo o meu coração eu consigo fazer uma oração, consigo estar bem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que reencarnar mais algumas vezes. Algumas vezes, algumas centenas de vezes. Né? Mas é igual que você colocou, Patrícia. Se você não se vingou, se você não fez nenhum mal, isso já é um processo evolutivo. Quantas existências para trás a gente tinha esse tipo de sentimento e a gente partia para a briga. A gente partia para as tramas, para a morte, né? Quantas e quantas nós já envenenamos aí, já matamos aí por existências passadas aí, e ninguém sabia que foi envenenado, que morreu, etc e tal.
Hoje a gente já tem dentro da nossa família, né, pessoas com quais nós convivemos em existências passadas e hoje a gente está, igual o Paulo está colocando aqui, o amor fraternal. A gente está ali para poder. Mas não é para você, é igual coloca ali, né? A Márcia está até procurando lá. Eu acho que é o amar ao próximo, capítulo 11 e capítulo 12. Né? Então, assim, não é para você se vingar. Se você não se vingar, é igual o Paulo está colocando aqui. Só o fato de você ter, alguém te fez um mal e você vira de costas, você fala assim, eu não quero, isso é uma bênção. É uma bênção para quê? Para ele não, para você. Isso é uma bênção para você. Você entender a ignorância do outro, né? Ué. O Emmanuel, nessa mensagem aí, tem uma frase linda, quando ele fala que a ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Então, se a gente conseguir entender que o outro, quando nos faz mal, é porque ele ainda ignora o amor, ele ainda ignora o bem, se a gente conseguir entender isso, vai ser mais fácil. Ô, Márcio, o seu áudio está desligado. Agora que eu vou falar. O capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? Aí tem no item, exatamente o item 3. 1, 2, 3, 4. O parágrafo 4 fala assim: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Agora, aí é que vem a questão. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes. E ele vai trabalhar no capítulo anterior que o perdão é uma coisa assim, muito interessante, que o perdão ele é muito útil porque ele liberta a pessoa de si mesma. Né? Então, assim, eu estava procurando o outro aqui para poder falar sobre o perdão. É no capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos, aonde nós vamos ver quem que é o Espírito que está dando essa orientação. É Paulo, o apóstolo Paulo. Ele está dizendo que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, esse é o item 15 do capítulo 10. Muito bom, tá? E é ditado também pelo Paulo. E o outro é o capítulo 12. Só finalizando, melhor do que era, melhor você. Não Sim. melhor do que o outro. Uhum. Melhor do que era, ou seja, melhor do que eu era. Né? A melhora é minha. É o que Paulo colocou, não seja sábios, né? Com aquela postura arrogante, né? É melhorar você mesmo, né? Então, quando Paulo coloca esses itens aqui no capítulo 12, né, do amor, não é um item que a gente tem que olhar e virar e falar assim, nossa, mas assim, eu não faço nada disso. Porque assim, quem que faz isso tudo? Né? Hoje, ninguém. Mas, assim, são itens que a gente tem que trabalhar. São itens que a gente pode falar assim, olha, esse aqui eu estou trabalhando. Esse aqui eu ainda estou muito aquém. Eu vou trabalhar mais nesse item aqui. Esse aqui eu estou vivendo hoje, agora. Então, são coisas que o Paulo colocou. Né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu estou deixando, eu estou fazendo. Então, a gente luta muito com a gente mesmo de existências passadas. Nós somos o somatório de nossas existências hoje. Né? Somos o somatório. Então, hoje, com a doutrina espírita, com a luz da doutrina espírita, com esse facho de luz que Kardec nos colocou em direção a Jesus, hoje a gente tem como compreender mais os nossos desafios, o que o Paulo está querendo colocando aqui, através da doutrina espírita. Então, não são itens para a gente falar assim, não, é um item para a gente poder, vou trabalhar. E apagar as brasas da nossa consciência, as brasas do nosso sentimento, né? Porque essa vós podeis fazer, não é? E quantos espíritos vêm nas reuniões falando, tô queimando, a cabeça tá queimando, o corpo tá queimando. Às vezes é isso tudo. É a consciência. Né? Não despertou na existência, na carne, e
através do plano espiritual, ele está ressarcindo isso aí. Depois com a reencarnação também. E tem um Emmanuel também, não tem, Jane? No 21? Tem? 21? É 20? Agora até eu me perdi aqui. Tem o 21. Não, o 21 a gente acabou de ver, ó. Entendamos o bem. É o 20. E tem mais, tem vencer o mal. Eu não vi. Tem vencer o mal, que está no Palavras da Vida Eterna. E foi a mensagem de 10. hoje. Ah, é isso. É de hoje. Isso, é de isso. hoje. É o 12:21, para vencer o mal. E tem o Palavras de Vida Eterna. É esse. Capítulo 30 foi o que a gente viu hoje, Sim. né? Então, mas tem o do capítulo 10, que é vencer o mal. Esse que a gente viu hoje é para vencer o mal. No capítulo 10 do Palavras de Vida Eterna, tem o vencer o mal. Ele começa, comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem novas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é do todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Achou? Eu achei. O título é parecido. Um é para vencer o mal e o capítulo 10 é para vencer o mal. Aí, por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7. Perfeito. Essa questão do perdão aí, eu também não me lembro em qual capítulo que está, não vou lembrar. Mas ele fala que perdão é um processo. Perdão não é uma amnésia, que você, ele errou comigo, tá, de hoje para amanhã eu não lembro mais. Não é isso. Perdão é um processo. É a gente, a partir daquele momento que você decidiu perdoar, você vai passar a orar pela pessoa, a ter bons pensamentos para a pessoa. Quando vier aquele sentimento ruim, a lembrança do que a pessoa te faz, você substitui essa lembrança por algo bom. Então, é um processo que a gente vai exercendo e, aos poucos, quando você menos perceber, você perdoa pelo completo. Lembrar do livro do Armando, Perdão Gera Saúde. Perdão gera saúde. Perdão vai fazer bem para nós mesmos. Né? Vamos deixar o capítulo 13 semana que vem, já deu também em cima do horário, né? Terminamos o 12 aí. Então, vamos iniciar. Olha, ficou uma mensagem do Emmanuel para trás, que é alterações na fé. Do Ceifa de Luz, né? Do Ceifa de Luz. Fica como dever de casa. Fica dever de casa lá. Naquele endereço lá tem todas as mensagens de Emmanuel lá. E a gente aprende muito, viu, gente? É muito bom. Ler, igual o Sidney já falou no início, ler essas mensagens dá uma compreensão muito grande do capítulo. O Emmanuel destrincha de uma forma assim que só ele mesmo consegue. Emmanuel e Paulo. Então, o Sidney colocou lá no grupo, né, a Bíblia do Caminho. Se você clicar em cima de cada mensagem, mesmo que você não tenha o livro, mesmo para quem não tenha o livro, lá no celular mesmo, se clicar em cima da mensagem, a mensagem abre. Então, é bem tranquilo para a gente poder ler, mesmo quando a gente não tem todos esses livros. Muito bom. Excelente, né, gente? Ok, o estudo de hoje foi bom, né? Estamos decolando já, não tem ainda... Daqui a pouco a gente entra em outra fase também, né? Paulo vai pegar um pouquinho mais dos contextos judaicos, aí a gente dá uma adensada, mas depois sobe de novo. Muito bom, tranquilo. Vamos fazer a nossa prece. Magda, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, fazendo um favor? Faço sim. Obrigado. Continuamos, né, a agradecer a Jesus e a esses espíritos que, durante todo o estudo, permaneceram conosco. Agradecemos essas oportunidades do aprendizado,
esse encontro às quartas-feiras, onde a gente pode enriquecer as nossas vidas com tanto ensinamento, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação dos amigos do alto e dos amigos daqui, companheiros nossos, que se eximem, né, em estudos e trazem para nós a sua dedicação através do ensinamento, através do amor que eles sentem por todos nós que aqui estamos. Agradecemos mais uma vez também por todos os companheiros que trazem conosco, que fazem conosco essa jornada, que estão nos impulsionando a sermos melhores a cada dia. Vibramos pelos nossos amigos que não puderam estar conosco, vibramos pela nossa casa, FEAC, pelos trabalhos que são desenvolvidos ali, pelos atendimentos telefônicos do SOS Press, os atendimentos fraternos, que todos possam se orientar através desses trabalhos, que possam buscar ajuda através dos ensinamentos, das orientações que são passadas dos companheiros que ali estão. Mais uma vez, tornamos a agradecer por tudo de bom que temos recebido e vibramos também pelos nossos amores, pelos nossos entes queridos, onde eles estiverem, encarnados e desencarnados, que eles recebam as nossas melhores vibrações. Pedimos que na madrugada possamos continuar os nossos estudos, continuar os nossos trabalhos junto aos espíritos de luz. Muito obrigado mais uma vez e permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente.